When the rain washes you clean, you'll know, you will know, oh, you'll know. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines, what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone. Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Para quem é novo para quem é novo, aqui a gente bate palmas assim. Ai, que alegria, sala cheia, que delícia. Bom, primeiro, parabéns para você que está hoje aqui conosco, se permitindo aprender um pouquinho mais desse tema que tem tanta relevância, né? Às quartas-feiras, gente, nós temos aqui aulas gratuitas de aromaterapia, onde nós sempre trazemos profissionais extremamente capacitados e qualificados para trazer um tema diferente para a gente aprender cada dia mais, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Gabi Redivo. Hoje eu não vou me apresentar porque a gente tem muito conteúdo para entregar, tá? Então, ó, para você que ainda não tá, recomendo fortemente que pegue aí papel e caneta, porque com certeza hoje vocês sairão daqui muito melhores do que vocês chegaram, com muitos insights e muito conteúdo para ajudar aí muita gente, tá? Já vou começar chamando minhas duas companheiras hoje, então já vou chamá-las aqui, né? Primeiro ela, que é fisioterapeuta, especializada em dor crônica, vem fazendo um trabalho incrível aqui dentro da equipe e, acima de tudo, com os pacientes dela, né? Então, me ajudem a recebê-la como ela merece, nossa querida Ana Carolina. Vem pra cá, Ana. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, Ah, então tá bom.
E aí também, gente, já vou aproveitar e vou chamá-la, nossa maravilhosa, que minha companheira de sistema essa semana, essa pessoa que emana energia aí, né, por onde quer que passe, nossa aromaterapeuta, especialista aí no comportamento emocional das pessoas. Então vem pra cá, amiga, vem pra cá, Lu Fagundes. Eita, que delícia, gente! Que maravilha, eu tô tão feliz. Eu quero agora pegar só um minutinho, 10 segundos que seja, para eu trazer aqui o agradecimento a quem iniciou o Fala Doc, a quem inspirou o Fala Doc, essa mulher que eu amo de paixão, que eu admiro, que está aqui conosco hoje de volta, que eu tava com muita saudade da presença dela. Uma salva de palmas mudas para ela, doutora Ludmila Levincham. Essa mulher que nos inspira, foi por ela que nós estamos aqui, embasado muito em tudo que ela faz, que ela entrega. Eu tô muito feliz, eu sou muito grata à sua vida, viu, amada? Eu amo você. E, gente, que noite maravilhosa, como você falou, Gabi, sala cheia de pessoas já querendo saber mais como que é que a gente deixa o que precisa deixar para deixar de doer aquilo que não precisa doer. Eita! E Ana Carolina Caixeta, essa mulher é linda, meu Deus, que mulher linda. Além de linda, maravilhosa, ela vai tocar aí conosco. Ela esteja aí, Ana, com tudo que você tem para entregar. Eu e a Gabi, nós vamos entrar aqui de vez em quando com você e certa hora a gente entra e vamos falar dos óleos essenciais, mas eu quero que você venha com a sua especialização, com a sua especialidade, falar dessas dores crônicas aí como fisioterapeuta de excelência que é. Pode vir, amada. Obrigada. Obrigada, ai, que lindo, que gratificante estar aqui com vocês hoje, passando um pouquinho do meu conhecimento, né, do que eu trabalho no meu dia a dia. Então, vamos lá, que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Pode começar compartilhando a tela, Gabi. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Carolina Caixeta, sou fisioterapeuta há quase 10 anos, sou especializada em escoliose e dor crônica. Hoje em dia é o que eu mais atendo, né? Então, eu vou do público criança, adolescente até idosos também. Então, eu costumo falar que eu enxergo as pessoas até por trás da coluna, né? Então eu trabalho pessoas como pessoas. É, pode passar. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho do que é a dor crônica. A dor crônica, ela é uma dor que persiste há mais de 3 meses. Então, ela não é uma dor de uma lesão aguda, por exemplo, torção de tornozelo, ligamento, essas coisas não é denominada dor crônica, né? A dor crônica ela é persistente. E aí ela torna-se uma doença do sistema nervoso, não só apenas uns sintomas, né? Então, se a sua dor ela vem conforme algum estresse que você está vivendo, alguma crise de ansiedade, se ela vem por algum motivo externo, se você percebe que ela não é uma dor que é de alguma lesão, ela pode ser classificada como dor crônica. Ela existe mesmo sem a lesão estar ativa. Então, o cérebro que mantém esse alerta. A dor crônica, ela é real, os sintomas são reais, mas ela é diferente da dor aguda. E aí, como que essa dor crônica ela afeta o sistema nervoso? De onde que ela vem? Como que funciona? O sistema nervoso ele entra em estado de hiperalerta. Por quê? Porque você fica tenso, se vem algum estresse, alguma ansiedade, preocupação te deixa tensionada e travada, né? Então, com isso, você ativa lá no sistema nervoso, onde está a sensação de dor, e ela vem. Então, com o dia a dia, ela vai persistindo e às vezes aí até piorando por conta do estresse que a gente vive, né? O nosso cérebro, ele aprende
a dor e ele cria conexões automáticas. Então, veio ali alguma situação de estresse, aquela dor já pode vir e além de vir imediatamente por conta de algum estresse, ela vai persistir durante algum tempo também. Então, qualquer estímulo leve passa a ser interpretado pelo cérebro como dor intensa. E, além de tudo, a relação da dor também com o hormônio, com os hormônios e as emoções. Então, o estresse crônico, ele aumenta o cortisol e a adrenalina, e isso causa a tensão muscular. Então, é daí que vem essa dor, que persiste por bastante tempo. Então, as emoções como medo, ansiedade, tristeza, elas amplificam a nossa dor. E aí criam memórias dolorosas que ficam registradas lá no cérebro. Então, volto a repetir, a dor crônica, ela caminha com as emoções e isso forma um ciclo. Então, qualquer alerta que o nosso cérebro receber de estresse, de ansiedade, essa dor vai voltar e vai progredir durante os dias que vão se passando, né? Se esses casos de emoções que a gente costuma guardar por muito tempo, que a gente não trata essas emoções, elas se transformam e elas reagem como dor crônica. Então, isso é mais comum hoje em dia dentro da nossa clínica, né? A gente percebe que os pacientes eles chegam com a dor persistente e ali durante 30 minutinhos que a gente vai conversando e vai tentando entender como é que tá para a gente conseguir trabalhar, a gente percebe que é por alguma emoção, algum estresse, alguma ansiedade, preocupação. Hoje em dia, quem não tem preocupação, né? Então, essas preocupações, essas emoções, elas ficam contidas lá no nosso cérebro, lá no sistema límbico, lá onde estão as nossas emoções também. E isso afeta bastante as dores também. E como as emoções influenciam? As emoções, elas alteram a percepção de dor no cérebro. Então, as emoções reprimidas, elas se manifestam como dor física. Então, quando a gente começa a cuidar das nossas emoções, muitas vezes a dor começa a ceder. Então, lá dentro da clínica, a gente começa a perceber que conversando ali, dando atenção, acolhendo a pessoa que chegou para a gente com uma certa dor, a gente percebe que durante a sessão ela vai conseguindo fazer os exercícios, o fortalecimento, tudo que precisa ser feito, né? E dentro também da nossa sessão, a gente, por conversar e por fazer os exercícios, a pessoa sai até mais leve, sai até melhor. Então, chega falando: Nossa, o que que eu vim fazer aqui? Tava com dor? E aí a gente consegue trabalhar também todo mundo junto. E aí eu separei para vocês aqui algumas dores e algumas relações com a com as nossas emoções. Perfeito. Antes da gente dar continuidade, Lu, vou te chamar aqui. Você que é especialista aí em emoções, né? Traz um pouquinho pra gente aqui dessa parte emocional. Fala aqui pra gente. Eita, gente, eu tô aqui, eu tô apaixonada por tudo que a Ana vem falando, vem colocando, posicionando. E eu falo que o físico, ele acontece, ele é resultado daquilo que nós guardamos nas emoções. Eu vou falar agora no sentido emocional mesmo, porque quando a Ana traz, ela traz um resultado daquilo que a gente segura. O que que a gente segura? A gente segura uma história. A gente segura, muitas das vezes, o que eu mais vejo nos comportamentos das pessoas é que elas não aceitam aquilo que elas viveram, muitas das vezes, como uma tomada, né? Olha, eu sou o que eu sou e estou aqui agora, nesse momento, por conta de tudo que eu venho passando. Então, grande parte das pessoas não aceitam o pai e a mãe que tiveram.
né? A forma pela qual foi educado, o que o pai e a mãe fez. E as pessoas elas têm que ter consciência de que o pai e a mãe são as pessoas perfeitas. O que são feitas para que ela esteja aqui. Então, o perfeito, contrário do que muitas pessoas falam, né? Que, eu não sou perfeito, o perfeito não existe. Gente, o perfeito existe. É perfeito a vida que você teve, é perfeito as pessoas que chegaram até você. Você não escolhe pai, você não escolhe mãe, você não escolhe irmão, mas você escolhe amigos, você escolhe seu trabalho, você escolhe, são escolhas. E deixa eu dizer, deixa eu ir mais além. O seu marido, a sua esposa, você não escolhe, você é encontrada. E as pessoas às vezes ficam escolhendo o parceiro da vida baseado no pai que não teve, na carência que não teve. O que que ocorre? Essa falta, esse detrimento de viver uma realidade natural, eu tô dizendo sobre a natureza, eu tô falando sobre um livro hoje baseado, que é a Bíblia, que é o que nós temos de mais completo e mais perto do que é a nossa existência aqui, né? Como se fosse algo que a gente pudesse falar, não, ó, é assim, assim, assim que acontece. E a gente não precisa só estar com a Bíblia na mão, materializada, mas a gente pode olhar a natureza em torno de nós, né? Como que são os animais, como que são as árvores, como que são os vegetais. Você percebe que ninguém faz força para nada, né? No mundo natural não existe força, você não força nada, não tem dor. Eu nunca vi uma árvore gemendo porque ela tá dando um fruto. Você tá entendendo? Então, são coisas que as pessoas, elas ficam se trancando daquilo. Ah, não, isso aqui eu não quero. Porque elas não querem fazer o amadurecer natural. Elas não. Tipo assim, eu falo muito sobre a linguagem do amor. A linguagem do amor eu tenho necessidades. A minha necessidade é como o meu perfil comportamental, que é comunicador, o comunicador, que é o meu perfil, ele gosta de coisa nova, gosta de se renovar, ok? E na minha linguagem do amor, a minha linguagem do amor, existe 5 linguagens do amor catalogadas, né? Pode ser que existam outras paralelas ou ramificadas nessa, mas as 5 linguagens do amor mais específica para se falar sobre o ser humano, sobre o comportamento humano. Por exemplo, a minha é palavras de afirmação e tato, contato. Eu sou a pessoa que eu me sinto amada se você me pegar, se você me abraçar, se você falar pra mim eu te amo. Então eu tenho muita facilidade de falar isso pras pessoas. Eu solto muito isso. Então, como a minha linguagem do amor é receber palavras de afirmação, é natural para mim, para que eu fale isso pras pessoas. Às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, você é tão entusiasmada, tão cheia de não sei o que". É a minha linguagem do amor, então pra mim é muito fácil, é a minha natureza. Ruim seria se eu tivesse que me trancar, não pudesse falar aquilo que é natural meu. Então as pessoas elas não vivem as suas naturezas reais e aí elas ficam segurando, trancando e vira uma má água, elas não deixam fluir, né? Vira uma má água e essa água se resulta em dores, que mais à frente a Ana acho que vai trazer ali movimentos e falta de movimentos e o segurar, no caso, aonde estoura no físico. Porque nenhuma dor começa no físico. Nenhuma. Gente, nem a doutora Lud está aqui. Doutora Lud, me responda. A gripe começa no físico? Óbvio que não. A gripe começa no vírus lá fora. Você tá entendendo? Nada começa no físico. Nada. Nada. Uma bactéria não começa no físico. Tem pessoas que vai pegar a mesma bactéria, que vai pegar o mesmo vírus e a pessoa não vai desenvolver a doença porque a imunidade dela está conservada. Entende que não tem nada a ver com o que está fora, é como você se mantém por dentro, é como você está, o seu estado atual de aceitação. E quando a gente olha para isso, a gente começa a se desprender de dores desnecessárias, que às vezes dores que você fica no seu pensamento, gerando situações, pensamentos, negando, o negar, entende? Você nega. É como se, eu já falei muito sobre isso. Você tá com um copo, uma xícara de água e você tá aqui com um copo de água, você tem.
Você tem esse copo de água. Só que se você não toma ele, não entrega ele para dentro do seu corpo, para que o seu corpo possa usufruir da água para hidratar o corpo que tem que hidratar, e perceba, não fica tudo em você. Você faz xixi. Consegue compreender que tudo que passa, parte sai? Parte que tem que ficar, fica. O que tem que soltar, solta. Você já pensou você comer e você não defecar, não fazer cocô? O que que vai ser desse corpo? Você compreende? Então, conforme você vai tomando as coisas e você vai se colocando nas coisas, que isso é uma premissa do que a gente vai trazer nas próximas semanas, é exatamente comer as emoções. Mas enquanto você também come as emoções, o que que você está fazendo com você que você está atraindo essas dores ou contraindo, segurando elas, que é para soltar? Então, o comportamento do ser humano é o que gera situações. E eu posso ser muito específica no que começa a guerra e que acaba com a guerra. Perdão, né? A pessoa tem que se perdoar, tem que se olhar, tem que falar, e daí que foi contrário à minha vontade? Mas foi, né? Eu, na minha linguagem do amor, a linguagem do amor da minha mãe é prestação de serviço. Então, da minha irmã também é prestação de serviço. Então, a minha irmã e minha mãe, eu sempre achava que minha mãe amava mais ela do que eu, porque eu vi identificação nelas, porque eu tenho uma visão o meu perfil é para ter essa visão de sentir mais. Coisa que uma pessoa mais racionalizada, eu sou uma mais emocional. A pessoa mais racionalizada, ela nem liga para isso, ela nem percebe isso. Entende? Então, assim, isso vai fazendo com que a gente vá contraindo coisas que não solta e que não aceita, e que aí vira um ciclo vicioso, porque aí vira um ciclo vicioso onde você inconscientemente fica dando desculpas de se cuidar. Por quê? Porque você não quer olhar para aquela dor, porque a dor dói, né? E aí você fica sendo um conservador de dor. Você fica conservando aquilo lá e ela vai se aumentando e vai aumentando e vai ficando o quê? Crônica. E isso é algo muito nocivo, né, para nossa saúde, para um todo, porque você com dor, você não é uma pessoa boa nem no seu trabalho, nem na sua família, sabe? Porque você diminui a utilidade da pessoa humana. Acho que é isso, Gabi. Acho que eu vou deixar vocês falarem um pouco. Eu tô vendo aqui a Gabi tá tão assim. Uau, gente, maravilhosa, Lu, obrigada. E aí, olha que interessante, eu perguntei para Ana, eu falei, Ana, quais são as maiores queixas, né, dos seus pacientes? E aí é isso que a Ana vai trazer aqui pra gente. Prepara aí o print, gente, porque isso daqui é algo que a gente fala, que a gente pode curar outras pessoas quando a gente entende quais são as emoções que estão reprimidas. Então, vocês vão entender, né? Esses são só três partes que as pessoas mais sentem dores, mas nas próximas vezes que alguém for se queixar de uma dessas dores, é fazer perguntas e ajudar com que as pessoas passem por essas emoções e que elas consigam digerir essas emoções, que automaticamente essa dor ela começa a ceder. Então vamos lá, Ana, começando aqui, lombar. Vamos lá. Dor na lombar é uma das top one. É o que mais tem aparecido pra gente na clínica. E assim, isso tem me ajudado muito a conseguir tratar essas dores também, porque lá na conversa a gente vai percebendo que não é só uma dor lombar mesmo, é alguma coisa que vem carregando. Então, preocupação com as necessidades básicas, como finança, alimentação, moradia, sentindo-se sem apoio, desestabilizado ou perturbado no seu alicerce, dor não resolvida de crises familiares, como divórcio, luto, separação ou abuso, e temendo por segurança. Então, isso foi um start, assim, porque a gente consegue perceber tudo isso na pessoa que chega pra gente com dor na lombar. A gente vai conversando e a gente vai percebendo que não é só uma dor lombar, realmente. E aí, dor nos ombros.
A pessoa está se sentindo sobrecarregado, pressionado, tentando atender as expectativas dos outros, sem se olhar, né? Sem olhar para dentro do que a pessoa está precisando no momento, é incapaz de compartilhar o fardo com os outros, carregando o peso dos erros do passado, rígido, tenso, inflexível. Então, o ombro chega até ficar lá em cima, perto da orelha, aqui, ó, tenso. E aí, precisando de brincadeiras ou de momentos de relaxamento, dificuldade de se adaptar ou mudar de direção, protegendo o coração. Então, ele chega fechadinho aqui pra gente, morrendo de dor no ombro, na escápula, aqui, tudo tensionado. E a dor nos joelhos, que é uma necessidade de escapar ou fugir, não se sentir forte ou capaz o suficiente para seguir em frente, dificuldade de encontrar motivação e continuar, tensão nervosa, inquietação ou emoção não articulada, sensação de insegurança, bloqueio de expressão física e de alegria. Então, todas essas dores, essas três dores principais que a gente recebe lá na clínica, a gente já, só de falar aqui, a gente já sabe mais ou menos como direcionar, né, o tratamento. Então, tudo bem, tá doendo, essa dor existe, a gente trata a dor, mas a gente trata também a parte emocional de todos eles que chegam lá também. Posso falar só um minuto sobre dores no joelho? Dor no Sim, joelho, você pode investigar a pessoa, pode perguntar para ela que ela vai. Se ela não te contar, ela vai fazer assim, ou ela vai ficar parada. É assim que a pessoa vai reagir. A pessoa que tem problemas no joelho, ela sofreu sensação de abandono ou de rejeição. Ela tranca, ela para, ela não consegue movimentar. Então, o que que ela faz? Ela faz algo que é para ela se punir. É para ela não movimentar mesmo, é para ela ficar parada. Isso vai muito de encontro com prosperidade na vida, a pessoa que é próspera, a pessoa que se consegue. Quanto mais ela vai soltando aquelas dores, aceitando a história para que ela seja e quem ela é, né? Tem a dignidade da pessoa humana diante da história que ela teve, ela vai conseguindo curar também as dores, claro, de uma maneira fisioterápica, né, pela fisioterapia, pelo físico, mas juntamente com o emocional, quando ela vai curando. Isso aconteceu comigo, tá? Essa do joelho aconteceu comigo. Eu cheguei ao ponto, se eu agachasse, eu não levantava. Do problema que eu tinha no joelho, hoje eu não tenho nada. Eita! E me falaram todos os médicos que eu passei de que a tendência era piorar e que eu tinha que colocar uma prótese. E naquele momento eu falei que não e que eu não ia aceitar, porque não tinha nem idade para isso, né? E é isso, as dores no joelho. Então, quem tem dor no joelho, quem conhece alguém que tem dor no joelho, fatalmente houve ali uma história onde ela mesma, o inconsciente dela faz ela puxar, até mesmo quem lesiona, tá? Atletas que lesionam o joelho. Por que que tem 1.000 atletas e 10 lesionam o joelho feio? Porque aqueles 10 têm um problema ali para ser tratado na sua história. Os outros não lesionam, os outros correm igual, não sei o que, igual, nanana. Por quê? Por conta disso. Então, quando você olha para aquilo de uma maneira inteira, de uma maneira íntegra, por que que tá acontecendo isso na minha vida? Você começa a encontrar a origem e para de sofrer com os efeitos. perfeito, Lu, exatamente isso. E aí eu coloquei a dor crônica como uma abordagem integrativa. Por quê? Justamente porque corpo e mente, eles são interdependentes, eles andam juntos. Então, se a mente tá bagunçada, se a gente não tá conseguindo digerir emoções, se a gente não consegue colocar a cabeça no lugar, o corpo vai sentir. Então, tratar só os sintomas não vai resolver o ciclo dessa dor, porque ela vai virar um ciclo vicioso. Se a gente não tratar também a mente, essa dor ela não vai aliviar. Então, o que a gente está fazendo lá na clínica e está dando muito resultado é combinar a fisioterapia, o Pilates, né? Porque o Pilates ele traz uma respiração mais adequada para o movimento.
E aí, junto com essa respiração do Pilates, a gente está usando a aromaterapia. Então, a gente coloca lá o difusorzinho. é, Eu ando com todos os meus olhinhos, então, assim, eu vejo a demanda dos meus pacientes, já pingo gotinha, já converso, já vou trabalhando isso. E a escuta emocional, né, potencializada, potencializa os resultados. Então, a escuta, eu brinco que vem até em primeiro lugar, que a gente já começa a atender o paciente, a atenção com o paciente desde o momento que ele chega. Então, conversando, a gente já pergunta como é que tá, como foi a semana, e dali a gente já vai vendo a direção que a gente vai tomar no nosso tratamento. E aí, no que eu trabalho na fisioterapia, Pilates, muita gente tem na cabeça que assim, ai, a minha dor ela é insuportável e por isso eu vou ficar parada de repouso, não vou mais me movimentar, não vou fazer atividade física porque dói. E na verdade, o que a gente tem que fazer é exatamente o oposto. A gente precisa de movimento, né? A gente tem uma frase que a gente usa muito dentro da fisioterapia, que é o movimento cura. Então, o movimento, ele é a base do nosso corpo. Se a gente não se movimentar, vai cada vez travar mais, piorar a sensação de dor. Então, dentro lá da clínica, a gente faz o Pilates, especializado, a gente fala bastante sobre atividade física. E por quê? Porque a atividade física ela vai melhorar a respiração, a postura e a consciência corporal. E além de tudo, que é o que eu mais gosto, é a estimulação de endorfina, que é analgésico natural para o corpo, né? Então, cada vez mais que a gente fica paradinho lá em repouso, mais dor e mais sensação de mal-estar a gente vai ter. Uau, gente! E aí a gente entra, né, com a aromaterapia, para que a gente consiga tratar tanto ali o momento da dor, que depois a Ana vai falar um pouco disso, mas principalmente também que a gente consiga digerir essas emoções. Os óleos essenciais, eles fazem isso com a gente. Eles permitem que a gente passe pelo processo, mas de forma leve, né? E aí, para quem é novo, o que que são os óleos essenciais? São compostos voláteis que a gente encontra nas plantas, então as plantas produzem para se defender. São de 50 a 70 vezes mais potente do que as ervas. Então, uma gota, por exemplo, do peppermint equivale a 28 xícaras de chá. São 100% científicos. Se a gente entra na PubMed e digita Essential Oils, já tem mais de 40 mil estudos comprovando a eficácia. Soluções naturais alternativas para diminuir o uso dos remédios, custam centavos por gotas e não têm os efeitos colaterais que nós temos no medicamento. E aí, gente, hoje a gente trouxe aqui alguns óleos que a gente separou, principalmente, né, o do nosso kit das emoções, que a minha caixinha tá até velhinha, coitadinha de tanto que eu uso, que eu sou apaixonada porque ele justamente trabalha essa questão emocional, tá? Então, Lu, vem explicar um pouquinho pra gente cada um desses, e aí depois a Ana trará também os óleos que a gente pode usar ali no momento da dor, né? Porque é o que a gente fala. Aromaterapia a gente trabalha para não ficar, né? Então nós prevenimos. Porém, quem já está no processo temos aqui alguns óleos que ajudam, né, como analgésico, como anti-inflamatório. Depois a Ana traz aqui pra gente também. Vem pra cá, Lu. Eita, como eu acho o máximo isso. Aqui tá, as pessoas aqui nos comentários estão trazendo aí, né, como é real isso. E quando nós trazemos a aromaterapia, o auxílio dos olhos, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa consciência é o seguinte: tudo que você faz, você não faz só para si. Então, quando você resolve fazer de você, quando você resolve se cuidar, você não está cuidando apenas de si, você está sendo responsável por aquelas pessoas que têm ligação a você.
Você compreende? O que não resolve, repete. Uma pessoa que não tem uma vida resolvida nas emoções e vem um ciclo repetitivo, nas emoções dela, fatalmente ela vai repetir nas próximas gerações. Então você pode olhar para a sua geração de agora até de onde você veio, que é a primeira geração dos seus pais, e se você for para trás, é algo que pode ser visto também. E isso, às vezes, quando não se resolve, o repetir, às vezes, pode ser potencializado. Então você chega ao ponto de viver uma tragédia, às vezes, por conta de algo que lá atrás não foi resolvido, não foi olhado, não foi dissolvido. Entende? E aí a pessoa vai carregando, porque não dá. Eu vi aqui no chat, o emocional não tem como separar do físico, nem o espiritual. Porque só é vivo quem tem o espírito dentro. A hora que morre, o espírito sai. O emocional também. A alma e o espírito, eles deixam de habitar aquele corpo físico, né? Então, o espiritual também faz parte disso. Também é um olhar que nós devemos ter para isso, né? As crenças, aquilo que você cultua, aonde você entrega a sua energia, de onde você tem a sua fonte para que você seja alimentado, porque aquilo que você alimenta, você entrega como alimento para frente, né? Então, quando a gente olha para o nosso eu, de acordo com o que? Deixa eu ver o que está fora de lugar ou o que está em falta, porque o que acaba gerando dor é a falta. Ninguém sempre a falta pode ser o excesso de algo. Então, por exemplo, um corpo com excesso de peso vai ter problema no joelho. Mas por que que deu aquele excesso de peso? Foi por causa das emoções que comeu em excesso, porque houve a falta, entende? De algo emocional. Não recebeu algo que queria e fica birrento no lugar. Eu não recebi. Igual eu era. Eu era a pessoa que eu ficava. Mas a minha mãe não me ama, gente. Não é possível que eu não me sinto amada. E não é maldade, gente. Não é maldade nossa. Por isso que você tem que se olhar de uma forma com um suporte. Porque não é maldade sua, mas é uma consciência de amadurecimento, um processo que você tem que fazer evolutivo. É evolução na esfera da raça humana para que você entenda como que é melhorar a vida e ser melhor. E você não vai melhorar o mundo, você não vai mudar o mundo, que o mundo não é seu. Para de achar que você vai mudar alguém. Não, não vai. Você se melhora, você se muda, você se transforma. E essa transformação, quem não dá trabalho para Deus, já não dá trabalho para o mundo, entendeu? Ou você dá trabalho para Deus ou você trabalha para Ele. Quando você se melhora, você passa a ser um agente transformador e um agente que não precisa olhar não precisa ser olhado como uma vítima que precisa de ajuda. Você a ativação em você já faz isso. E quando que os olhos entram? Entram de acordo com o que você realmente entra na presença sua. Agora, nesse momento, qual que onde é que para você falta que a sua falta é o excesso de algo? Sempre a falta é excesso de algo, porque o ser humano, ele é inteiro. O ser humano, ele é perfeito. O ser humano é perfeito. Não tem como existir um ser imperfeito feito por um Deus perfeito. Deus é perfeito, ele vai fazer algo imperfeito? Tudo é perfeito. O globo é perfeito, o planeta, as folhas, as coisas. Como que ele ia fazer o homem imperfeito? Então nós somos perfeitos, perfeitos. Agora, o que que tem em você que tem necessidade de aperfeiçoar dentro da perfeição que é da natureza real, para que você saia do excesso de algo que está na falta de algo, porque sempre o excesso em algo é a falta
de uma parte sua. Por isso que você tem que entrar, você tem que olhar de uma forma íntegra. E esses óleos essenciais que a doTERRA fez, que é o Kit Emotion, eu sou muito grata, sabe, a doTERRA, aos especialistas, a Dr. Real, né, que começou com essa visão de encontrar na natureza, buscar na natureza, fisiologicamente, quimicamente, cientificamente, porque isso já é comprovado cientificamente, a atuação dos óleos essenciais no nosso corpo, porque na natureza está. Se tem problema, Deus deixou, Deus que é perfeito deixou. O problema do homem na natureza está, já tem a servir dele, já está no nosso ambiente. Basta ir buscar e encontrar. E a doTERRA fez muito disso, né? Pegou um vidro que, vamos supor, um vetiver que é lá do outro lado do planeta e trouxe dentro de um vidro, eu posso carregar comigo. Eu acho isso, gente. A minha gratidão, eu tenho vontade de chorar até. Porque nunca que eu ia ter contato com um mato vetiver hoje, pensando eu, né, conscientemente, quem eu sou agora, nesse momento, a Lu, dia 9/7/2025, eu não ia sair daqui para ir buscar um vetiver lá onde eles buscam. E ele me traz até mim dentro de um vidro que eu posso carregar onde eu for. Então, isso é algo para a gente ter uma noção gigantesca, não de só acontecer conosco, mas o que nós estamos trabalhando aqui, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós chegamos até aqui, por que no dia de hoje está todo mundo reunido aqui, 123 pessoas estão aqui, não é por acaso, não existe acaso na vida, né? Existe você estar com algo e Deus te manda, né? Às vezes a oportunidade, às vezes o resultado para as coisas e você não enxerga, você é que não vê. Então, aqui nós temos nesse kit, no Kit Emotion, tudo que você precisa, necessita, a precisão vem do Senhor, tudo que você necessita em cada esfera que você precisa trabalhar. Entende? Então, nós vamos ter um Peace, viver momentos de turbulência sem se perder. Gente, Peace é paz. A paz que excede todo entendimento, ela nunca está no físico e ela nunca está no emocional, ela está no espírito. A paz que excede todo entendimento, ela está no espírito. O pau pode estar torando em volta, você pode estar numa turbulência emocional, mas você tem uma paz de espírito tão grande com você, você tem uma certeza de que aquilo é algo que veio para te fortalecer e não para te destruir, é nesse nível que você chega. E o Peace, ele vem trazendo para você essa fortaleza, porque ele te tira da insegurança, da preocupação, ele tem uma afirmação de paz e tranquilidade, um contentamento que excede todo entendimento. Sabe? É algo que você começa a usar e as coisas começam a acontecer no seu corpo. Porque acontece algo químico dentro do seu corpo com o óleo essencial, quando é inserido o óleo ali, que a natureza com natureza se faz. Mas aí a gente quer ficar falando assim, ah, mas por quê? Ah, mas por conta. Ah, mas por que que é assim? Gente, só usa, meu Deus. Deixa que Deus, ele põe, ele já pôs, já tá certo e tal. Usa, experimenta, vê qual que é, vê como que você vai reagir a isso. O console um óleo essencial. Eu tive, gente, já várias pessoas que eu tenha usado o console, infelizmente no luto, né? Mas infelizmente que eu digo infelizmente, felizmente. Eu não gosto de usar essa palavra infelizmente, porque tudo na minha vida é felizmente. Todas as pessoas que aqui estão e que elas partem daqui, voltam para o Senhor, na minha afirmação, elas têm é um processo que tem que passar e a gente tem que olhar a morte como algo que faz parte da vida. Um dia eu vi um post de que a vida estava falando para a morte, né? Por que que as pessoas me amam e te odeiam? A morte respondeu para a vida. Porque você é uma doce mentira e eu sou uma amarga verdade. Então, são coisas que a gente tem que olhar e perceber e que existe sim na natureza algo que vai nos dar um sustento físico e no emocional, mas o espiritual ele sempre tem que ser quem vai governar todo essa sua visão, essa sua condução. O Forgive, ele tá comigo em tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. É o óleo que eu olho pra cara da pessoa, já vejo a pessoa e falo, meu filho, ó, toma esse aqui.
Usa isso aqui, depois você me conta. Vai usando. Eu nem explico pra ela, porque eu já vejo o perdão. O perdão acho que é a coisa que mais corrompe lares, lugares, famílias, pessoas, sociedade. A falta de perdão leva à guerra e o perdão tira da guerra. Acaba com guerras. Então, eu acho que o perdão, se você tiver que falar assim pra mim, Lu, defina o que fazer, uma ação, uma atitude em uma só palavra, perdoe. Se perdoe para perdoar. Então, ele vai te trazer desse seu entroncamento que o passado sempre quer vir. É como se fosse dissolvendo, se distanciando. O passion para mim, motivação de vida, é o amor próprio. Eu nem falaria em autoaceitação, porque a autoaceitação é algo que de vez em quando a gente não deve trazer ela muito pra si, a autoaceitação, porque você começa a aceitar de tudo e não é pra se aceitar de tudo, entende? Mas eu nem vou entrar nessa parte. Então, assim, o passion eu falo que é um amor próprio. É você olhar e se apaixonar pelo primeiro amor, sabe? Que é você, que é o Deus que vive em você. Então, é esse reconhecimento. O cheer, mais alegria, né? Ele vai te trazer uma descontração, mais, te deixar mais à vontade também. O cheer é ótimo pra gente que é rabugenta, aquelas pessoas que, sabe, a hora que chega é pesada. Eu já falei, né? Tem as travas e tem as trevas. As trevas, gente, olha, as trevas pode. Eu já tô no momento que eu tô dispensando as trevas. As travas pode vir que eu gosto de trava. As travas, né, destrava nas bicudas. Mas as trevas eu nem tô precisando, sabe? Porque assim, não sou eu que vou fazer por ninguém. Mas se a pessoa quer e tá com trava, vem que nós estamos aqui. É para isso mesmo. E o Tier é um excelente suporte para isso. Então, se você tiver que dar um presente para um rabugento, uma pessoa, dê amor e dê um Tier para ele. Ame, porque deve estar em conflito interno terrível. Os rabugentos, eles têm sim jeito, tem como sim olhar, e às vezes o comportamento dele faz com que as pessoas o isole, né? Distancie das pessoas, mas as pessoas rabugentas, elas que têm a necessidade de mais de presença de pessoas, porque elas carregam com elas uma falta, uma carência muito grande. E a única forma que tem para reagir é essa. E o Motivate, gente, o Motivate é para começar o dia assim, com tudo. O Motivate, se você passar o Motivate no seu umbigo, depois você me conta o que vai acontecer. Mas não é para passar uma vez e falar assim: nossa, Lu, não senti nada, ou nossa, Lu, senti não sei o quê. Não, é para você usar no seu umbigo por pelo menos de 15 a 20 dias para ele começar a dar um resultado. Você vai ver uma aceleração no seu metabolismo vai ser acelerado, porque o umbigo é onde mais ele vai atuar nessa questão eu não gosto dessa palavra motivação, tá? Não gosto mesmo, porque motivação ela é fora da gente. Você pega uma bola, você joga ela roda, 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 roda e para. E ela foi motivada a rodar. Eu gosto da ativação. E se você tá com vontade, você vai, se não tá, você vai do mesmo jeito. Você é ativado naquilo que você tem que fazer, entende? Que é produzir, porque quem não trabalha, dá trabalho. E então, o motivate é isso. Se você tá com esgotamento físico, passa ele no umbigo. Essa exaustão mental também, ele é bom. Tá? Não é o que eu mais gosto para exaustão mental, por conta que ele dá uma acelerada, né? Então, eu que sou a pessoa que já sou, né? Eu tô aqui, já tô pensando em 300 coisas para frente. Ele não é o que eu mais uso para a aceleração e exaustão mental. Mas pode ser que faça sentido para quem tem um pensamento menos acelerado, como o meu que é. Acho que é isso, amada. Se tiver alguma dúvida aí, coloca aí. Obrigada, Lu. Gente do céu, vamos bater palmas para Lu? Que apresentação maravilhosa. E aí, gente, estamos chegando aqui já no fim. A Ana trouxe também alguns, né, que ela usa bastante ali no dia a dia dela, quando a pessoa realmente está ali no processo da dor. Então, Ana, vem explicar um pouquinho deles pra gente.
Então, vamos lá. Além do que a gente trata de emocional com esse kit perfeito, que a Lu acabou de explicar, lá, a gente costuma usar também bastante para dor do momento, né? Então, assim, a dor ela existe, tá ali. Então, a gente precisa dar um jeitinho de tratar ela também. Então, eu gosto bastante desse triozinho, mas dentre outros também que uso no dia a dia. Então, o Deep Blue, ele me ajuda muito para dor muscular, dor nas costas, tensão, né, muscular. Eu trabalho em uma clínica que é dentro de um clube. Então, para pré-treino, pós-treino também me ajuda muito nas contusões, nas lesões. O Copaíba, que se a gente juntar o Deep Blue com o Copaíba, dá um resultado incrível, que é fora do comum, porque o Copaíba ele é o nosso anti-inflamatório natural, né? Então ele ajuda bastante nos problemas inflamatórios, nos... E aí, todos eles tratam um pouquinho das emoções também. Então, o Copaíba, ele trata um pouquinho do sentimento de inferioridade, de conexão com o passado. Então, ali, dentro das nossas sessões, a gente vai percebendo o que é que essa pessoa mais precisa, né? De onde está vindo essa dor, se é só uma tensão muscular, se é uma inflamação. Então, a gente vai juntando tudo. E o breu branco, que é o tramal dos óleos essenciais. Então, ele é o poderoso anti-inflamatório e analgésico. Ele ajuda muito, ele diminui dores, assim, que há tempos a pessoa vinha sentindo e ele ajuda muito. E a gente fala bastante dos óleos essenciais que a gente usa, mas o meu queridinho da vida que eu ando indicando para todos os meus pacientes é o nosso colágeno, Beauty Power, porque ele vem para questões de beleza, porém ele tem um ácido hialurônico ali no meio que ajuda bastante na dor também. Então ele melhora a lubrificação articular, ele reduz o atrito, né, de desgaste, de tudo e alivia a dor do movimento. Ele hidrata tecidos, ele tem peptídeos de colágeno hidrolisado que auxiliam na regeneração das cartilagens. Então, o que a gente tem de cartilagem ali, ele ajuda a gente não perder um pouquinho que falta, né? Reduz inflamação em articulação, tem a coenzima Q10 e as vitaminas, que são antioxidantes, né? Que ajudam bastante nos gatilhos da dor crônica. Então, ele também te dá energia. Então, ele é fundamental em casos de fadiga muscular e dor persistente também. E dentro dele também a gente tem o nosso queridinho Wide Orange, né? Que ele ajuda também a levar o nossa alegria, ele ajuda a gente a ter um dia bom. Tem os minerais como magnésio e zinco que participam também do relaxamento muscular e o óleo do bem-estar e da alegria. Então é um combão que ajuda muito nas dores crônicas também. Então é o que eu estou usando que está me ajudando assim. Fora o intestino que funciona super bem, então ele ajuda também nessa parte de dor crônica. Então eu estou indicado para todo mundo. Todos os pacientes usam bastante já. E meu muito obrigada a todos por participar dessa noite. Todo mundo que está aqui, como a Lu disse, não foi por acaso. A gente tem um motivo para estar aqui, para aprender, para ouvir tudo isso, para pôr em prática tudo que a gente aprendeu. E sou muito grata pelo convite e por estar aqui com vocês hoje. Gente, obrigada, obrigada, Ana, obrigada, Lu. Espero que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito carinho. É um tema que eu acho super relevante, porque às vezes a gente só tá olhando ali para dor, para aquela dor, e a gente esquece realmente de. Na verdade, muitos não fazem nem ideias que a dor crônica ela está aí diretamente relacionada com o nosso emocional. Então, espero que vocês tenham aprendido muito. Espero que vocês consigam ajudar outras pessoas também.
E muito obrigada. Não saiam, né? Não saiam que a gente tem um ritual aqui da gente tirar uma foto para todo mundo ficar sem dor, ficar bem emocionalmente. Então, Lu, vou te pedir ajuda, amiga, para você fazer a foto. Pega o seu óleo essencial que você mais gosta, coloca aí um coraçãozinho na tela e vamos embora para foto. Gente, são duas telas, então aguardem. Foi a primeira, só um momentinho para eu colocar aqui, para a gente ir para a segunda. Muito bem, a primeira foi. Agora, nossa, agora nós temos três telas, então ótimo. Mais uma vez, todo mundo, coraçãozinho na tela, fazem caras de ricos. Aí, print da segunda. Vamos mais uma. Hoje foi um sucesso tremendo isso aqui, gente, como sempre. E a terceira tela agora, você não sabe onde você está, então continua com a cara de rico e bora para a terceira. Meninas, muito obrigada. Vamos ver aqui, para lá, gente, que a terceira ainda não foi aqui, que tá. O Zoom me ama. Muito bem, agora sim. Muito obrigada a todos. Excelente noite. E, gente, vamos soltar tudo que tem para soltar para a gente receber tudo que tem para receber. Deus é bom e paga bem. Tchau, tchau.